Oi, meus amigos, estamos de volta no meu maravilhoso, super chique e super organizado porão no quadrinho da minha filha para a gente falar sobre a VLAN não, VLSM, tá? Que é máscara de tamanho variável. Muito bem. Então, nós estávamos discutindo no vídeo anterior o seguinte: toda a comunicação, em primeiro lugar, precisa de um receptor e um transmissor. Por exemplo, se eu quiser me conectar com o meu provedor de internet, eu tenho que ter o IP do lado da minha casa e o IP do lado da casa do provedor, da loja do provedor. O roteador do provedor precisa ter um IP e eu preciso ter um IP também. Toda a rede, para funcionar, precisa ter um endereço, que é o endereço de rede, que é o primeiro possível endereço da rede. Então eu tenho que ter um endereço de rede aqui e eu tenho que ter um endereço de broadcasting aqui, certo? Então, a menor conexão possível usando o TCP/IP já exige um, dois, três, quatro endereços IPs. O broadcasting, a rede e os dois elementos da conexão, certo? Pois bem, aí nós fizemos um exemplo. Nós discutimos um exemplo no último vídeo. O que era o exemplo que nós discutimos? Aqui na minha casa, exemplo concreto. Na minha casa, o provedor fez o quê? Passou fibra óptica por vários pontos da cidade, inclusive na minha rua, e eu peguei a internet com eles. Como aquele link de fibra é particular deles, eles decidiram colocar um endereço destinado ao NAT, um endereço inválido para roteamento na internet. Tá? Nós vimos que o meu IP aqui é o 912.68.1 na minha casa. Tá? Isso deve acontecer também com o link de rádio, se vocês têm internet em rádio na casa de vocês, fibra e tal. Quem entregava o endereço IP válido era a ADSL da Oi. Só que a ADSL da Oi, a Oi parece que está desistindo de atender o interior. Tá? O meu irmão tem um link da Oi em Curitiba de 200 mega, por um preço bem camarada. E aqui eu tive que sair da Oi no passado e pegar um provedor local, porque a Oi só me entregava até mais 4 ou 5 mega, que não dava mais para nada para as atividades que eu gosto de exercer na minha casa, né? Não é esse o foco. Vamos voltar. Então, pode acontecer o quê? Pode acontecer que nessa rede particular que eles têm aqui na cidade, espalhada pela cidade, um cliente, por exemplo, eu, né, hipoteticamente falando, diga assim: olha, eu quero um IP válido. Eu pago a mais os custos e tal, mas eu quero um IP válido. Então eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que fazer uma VLAN lá no switch deles, porque nós estamos todos aqui sobre VLANs, né? Vão ter que fazer uma VLAN no switch deles, da minha casa até o roteador deles, até o switch deles e posteriormente até o roteador. Tá. Essa VLAN, dentro dela, vai rodar uma rede com um IP válido. Tá bom. Aí nós dizemos o seguinte: quantos IPs vai precisar? Um para mim, um lá na ponta deles. Só isso que precisa? Não, eu preciso o endereço de rede e endereço de broadcasting de qualquer maneira. Não tem jeito de eu fugir de ocupar quatro endereços. Bom, porém, nós vimos o seguinte também, por outro lado. Nós vimos que a menor rede que ele consegue montar com máscaras de tamanho padrão cabem 256 endereços, indo do 0 ao 255. Né? A menor máscara que nós conhecemos não é 255.255.255.0, a máscara barra 24, não é a menor rede que nós conhecemos. Essa menor rede que nós conhecemos nos dá direito de usar 256 endereços IPs, sendo o primeiro rede, que é, sei lá, por exemplo, 192, vou colocar o IP embaixo da máscara, não é muito comum, tá? 92.168.0.0, que é a rede toda, sendo esse aqui o endereço da rede e sendo o 255 o endereço de broadcasting. Sobram, portanto, quantos endereços para usar em equipamentos? Quantos hosts eu posso colocar nessa rede?
Sobram, portanto, 254 endereços para mim colocar de host. Vejam bem, eles vão ter que dar para mim 256 endereços, o suficiente para conectar 254 hosts, sendo que eu só quero um IP válido na minha casa. Eu não sou técnico de rede, supostamente falando. Eu não quero saber o que mais que eles têm que fazer ao redor. Eu quero isso aqui. Isso aqui e isso aqui é para que o sistema funcione. Mas não é um pecado eu jogar fora 250 IPs para poder atender um cliente que só precisa de 4. Não é um pecado. É um pecado. Tá? E é um pecado que custa dinheiro. Tá? Como eu disse, é comum a gente ver por aí o pessoal alugar os IPs a $1 por mês. Tá? Então aqui eu estou fazendo um desperdício de $250 por link. Quanto é que ia custar essa internet para mim, com um IP válido na minha casa, se eu tivesse que fazer isso, dar uma rede classe C, uma rede barra 24, para poder ter um IP válido? Quanto que esse link ia custar para mim por mês? Ia custar bem mais do que isso. Cobra o quê? Sei lá, acho que R$30 a mais, se alguém precisar um IP válido, ou R$40 a mais, aí não sei. Não dá para ser assim. Então nós temos que saber como é que a gente faz redes em que a máscara seja diferente disso aqui. A máscara seja diferente dessa máscara padrão. E são as máscaras de tamanho variável, VLSM. Ok? E é esse o cálculo que nós vamos fazer agora. Eu vou repetir. A minha câmera, ela é horrível. Tá? É a câmera que eu tenho. Nós estamos de quarentena, eu não estou saindo, porque eu não quero que essa quarentena continue indefinidamente. Aliás, eu fico tão frustrado quando eu vejo alguém sem máscara que eu penso há mais 15 dias que eu estou preso em casa por causa de você que não está usando a máscara. Né? Porque toda vez que dá um caso, aumenta mais 15 dias a quarentena. Se tudo não desse nenhum caso, dava os 15 dias, acabava, nós voltávamos para a escola, né? Que eu tô louco para voltar para a escola, tô com saudades de vocês. Tô louco para sair de casa, tô louco para tomar um chopp, tô louco para um monte de coisa. Então, mas não é o foco. Vamos voltar ao nosso cálculo. Então agora, meus alunos, eu vou ficar de pé e talvez não filme meu rosto. A única maneira de eu filmar o quadro, de maneira que vocês enxerguem, é bem de pertinho. A minha câmera está a menos de 40 centímetros do quadro, tá? Então, olha a distância que está aqui do quadro, ó. Ok? Então, talvez vocês não vejam o meu rosto, vejam só o meu barrigão. Não levem a mal, não tem nada de maldade disso. É a única maneira que eu achei de passar esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Filmando o quadro agora. Eu tenho uma rede que eu comprei, né? Vocês têm um trabalho escolar para saber de onde é que eu, como provedor, posso comprar endereços IPs. Tá joia? Então eu comprei uma rede, tá? Vamos dizer que o número dela seja 200.4.5.0/24. Barra 24 quer dizer o que, meus irmãos? Está dando para ver a imagem aqui? Está dando para ler? Tá. Barra 24 quer dizer que eu tenho 24 bits uns na máscara. Se eu transformar o primeiro octeto em decimal, eu terei 255. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits uns. Se eu pegar o segundo octeto e escrever em decimal, 255, 4, 5, 6, 7, 8 números uns. O terceiro octeto, 255. E o último octeto, 0. 8 números zeros. É essa a máscara que eu estou querendo dizer quando eu falo que ela é barra 24. Barra 24 é porque eu tenho aqui e aqui 24 bits uns. Certo? Isso nós já vimos, eu estou apenas revisando nesse vídeo. Ok?
E essa máscara padrão, do jeito que eu comprei lá do órgão, que vocês vão me dizer quase que eu falo, da onde que eu comprei, eu quero quebrar ela para poder atender clientes que queiram somente a menor rede possível, que é aquela que eu falei, o Wagner, que é um IP válido na casa dele, tá? Então vamos lá. O que, que eu tenho que fazer? É uma conta bem simples, meus amigos, é uma conta bem simples. Eu começo com 2 elevado à quantidade de zeros que eu tenho na minha máscara. Quantos zeros eu tenho na minha máscara agora? 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Essa rede aqui me fornece quantos endereços IPs? 2 elevado à oitava potência, 256. De fato é isso, né? 256, tira 1 de rede 255, tira 1 de broadcasting 254, 256 IPs válidos. Muito bem, mas eu quero diminuir isso aqui. Se eu roubar um da máscara, 2 elevado a 7. Quanto é que vai dar? Vai dar 128. Tá, vamos ver até onde dá para ler. Ok. Tá, 128. Dá para fazer uma rede menor? Já melhorou bastante. Ao invés de eu perder 256 endereços IPs para atender o cliente, que só quer 4, 128. Muito bem. Vamos diminuir a quantidade de zeros que tem na máscara. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 dá 64. Já melhorou. Será que dá para melhorar mais ainda? 2 elevado a 5. 32. Melhor ainda. Muito bem. Dá para melhorar ainda? 2 elevado a 4. 16. Oh, tá ficando bom. 2 elevado a 3. 8. Puxa, estamos chegando lá. 2 elevado a 2. 2 ao quadrado, 4. Gente, é justamente a quantidade de IPs que eu vou precisar para atender a casa do Wagner, que é IP válido. Ele não quer um endereço de rede, um endereço na casa dele, um endereço no provedor e um endereço de broadcast. Isso. 1, 2, 3, 4. 4 IPs é bem o que eu queria. Ótimo. Então quer dizer que se a minha máscara, ao invés de ter 8 números zeros, ela tiver 2 números zeros, eu atendo o meu cliente. Certo? 8 endereços IPs com 2 para 2 reduz um monte. Muito bem. Ok. Então a minha máscara não vai ter mais 8 números zeros, vai ter 4. Como é que vai ficar a minha máscara então? Aqui não muda, aqui não muda, aqui não muda. Aqui muda. O que é que vai mudar? Antes era tudo zero. Agora eu terei o quê? 1, 2 números zeros. E o resto? O resto vai ser preenchido com o quê? Se é binário e não é zero, o que mais que pode ter aqui? Somente resto número 1, né? Então nós temos que preencher esse octeto aqui, vamos fazer os pontinhos antes que vire bagunça, com números uns. 1, 2 dígitos do octeto, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo dígito do meu octeto. Então a minha máscara será 255, 255, 255 e aqui um número que é a tradução desse valor em binário para decimal. Quanto é que dá 00 em binário, meus alunos? Quanto é que dá em decimal? Desculpa. Quanto é que dá isso aí? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Ok, vamos dar uma pausinha para os alunos fazer a conta. Pronto, aproveitei a pausa para colocar mais água na minha panela do almoço lá que está fervendo. Pessoal, fizeram a conta e vamos ver. A conta que vocês devem ter feito é a seguinte. Olha, se o professor Wagner ensinou que é só somar os bits uns, tá? Eu tenho aqui, ó,
revisando do último vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 2, 7. Então, o seu Wagner ensinou que eu tenho que somar todos os bits que está 1 e desconsiderar os que está 0. A conta ficou simples, ó. Eu somo 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 e não somo nem o 0 e nem o outro 0 aqui, né? Porque esses aqui estão desligados, né? Bom, essa soma vai dar o quê? Vai dar 255 menos 3, né? 255 menos 3. Menos 2 daqui, menos 1 daqui. Vamos fazer menos esse aqui, que eu não vou somar, menos esse aqui, que eu não vou somar. 255 eu já sei que é o valor, se eu somar tudo. 5 menos 3 dá 2, 5, 2. Então essa máscara será 255, 255, 255, 252. Certo? Muito bem. Ok. Quantas redes dessas eu posso fazer com uma classe C? Quantos clientes diferentes o meu provedor pode atender se eu comprar uma classe C aqui e sair vendendo assim bloquinhos de 4 em 4 para quem quer IP público na sua casa? Bom, aí eu faço o seguinte, eu vou apagar aqui a minha conta, tá? Ah, professor, não entendi por que você diminuiu 3 lá. Bom, você não entendeu, você some 128 com 64, com 32, com 16, com 8, com 4, que você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá bem? Bom, eu simplesmente pego o 2 e ao invés de elevar pela quantidade de zeros, como eu fiz para descobrir a quantidade de IPs que eu ia ter, eu elevo pela quantidade de 1. Quantidade de 1. Uns. No caso aqui, seria 2 elevado a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí. Essa é a quantidade de redes que eu vou ter, certo? 2 elevado a 6, 64, não é isso? Ok? Então eu vou poder fazer 64 redes, cada uma delas contendo 4 IPs. Atenção, a primeira rede eu não posso usar se eu resolver fazer sumarização de rota, nem a primeira nem a última rede. Tá? Se eu não quiser fazer sumarização de rotas, eu posso colocar, depende do que você vai fazer no teu roteador, tá? Mas se você for sumarizar a rota, você precisa preservar essas redes aí. Sumarizar a rota nós vamos ver mais tarde no curso, acho que no segundo semestre só. O que eu estou querendo dizer com isso? Ok? Bom, agora resta uma última pergunta. Quais são os IPs que eu preciso entregar? Olha, começa simples, 200.4.5.0 é a primeira rede, certo? Quantos endereços eu falei que tem nessa rede? 4. A próxima rede será 200.4.5.4. A próxima rede será o quê? 200.4.5.4 mais 4, 8. E assim vai indo. Qual que é o IP que eu vou deixar na casa do cliente? Bom, nesse caso aqui, são os endereços de rede. O endereço do cliente eu vou deixar aqui, ó. 200.4.5.1, né, que é o seguinte. 200.4.5.5. Que coincidência, 5.5.
200.4.5.9. Esses são os endereços que eu vou deixar na casa dos diferentes clientes. Do Wagner, do Pedrinho, do Luizinho e assim por diante. No lado do meu provedor, eu vou deixar, né, tanto faz, poderia inverter também, tá? Eu vou ter que deixar o seguinte, né? 200.4.5.2, 200.4.5.6, 200.4.5.10. E os endereços de broadcasting serão quais? 200, quero ver caber aqui, hein? Vou fazer só o último número. 200.4.5.3, 200.4.5.7, 200.4.5.11, certo? Próxima rede será 12. Será que é isso? Ó, 8 mais 4, né? Que são de 4 em 4 que anda, dá 12. Professor, onde é que você tirou 4? Aqui, eu tive que apagar porque o quadro é pequeno, mas o 4 eu tirei daquele cálculo que eu fiz lá, que cheguei à conclusão que se eu tivesse apenas 2 dígitos zeros na minha máscara, eu teria 2 elevado a 2, 4. Né? Ok? Do contrário da máscara atual, que tem 2 elevado a 8, que dá 256 endereços. Ok? Então, eu diminuí de 8 para 2. Nós fizemos o cálculo, se vocês têm dúvida, voltem o vídeo um pouquinho. Certo, meus alunos? Esse é o cálculo do VLSM para redes que são menores. Tá? O exemplo seguinte que eu dei para vocês, eu vou fazer 2 exemplos para vocês. O exemplo seguinte que eu dei para vocês foi que eu tinha uma companhia em que eu queria conectar 5 filiais. Certo? 5 filiais, mais endereço de rede, mais broadcasting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Eu tenho que quebrar essa rede aqui, não mais em redes de 4 endereços. Eu tenho que fazer a menor rede possível que caiba 5 IPs do cliente, mais o broadcast, mais a rede, 5, 6, 7. 7 endereços. Então, o nosso alvo passa a ser 7 endereços IPs. Vamos fazer o cálculo de novo? Segundo exemplo, então. Segundo exemplo. A minha rede original é 2 elevado a 8, dá 256. Se eu fizer 2 elevado a 7, vai dar 128. Já melhorou. 2 elevado a 6 vai dar 64. 2 elevado a 5 vai dar 32. O carteiro, eu vou lá pegar, senão ele disse que não encontrou ninguém em casa. Não era o carteiro, era o cara, cobra-luz. Muito bem, revisando. Minha rede original, 2 elevado a 8, 256, quero reduzir. Reduzir para 2 na 7, reduzir para 2 na 6, reduzir para 2 na 5. Estou chegando perto, eu quero 7 hosts. 2 elevado na 4, 16. 2 elevado na 3, 8. Ótimo, deu boa, consegui. Então, são 5 filiais, mais IP broadcast dá 7, cheguei no 8 aqui. Ah, professor, mas está desperdiçando 1, não dá para fazer menor ainda? 2 elevado ao quadrado, 4. Então não dá, eu tenho que parar aqui. 2 elevado na 3. São 8 endereços IP, sobra 1. Dá para abrir mais uma filial que não tem problema nenhum. Certo? Então nós vamos ter 3 dígitos 0 e o resto vai ser 1. Vamos apagar aqui. 3 dígitos 0. E o resto vai ser 1. 1, 2, 3 dígitos zeros. O resto 1. 3, 4, quinto, sexto, sétimo, oitavo elemento. Ok? Então a nossa rede agora vai andar de 8 em 8. Certo? Qual vai ser a máscara que
que eu vou colocar nessa rede aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5 dígito 1. Qual que é a máscara que vai aqui em cima? Se eu transformar esse número aqui para binário, eu tenho o quê? 255 menos 1, menos 2 e menos 4. Menos 1, menos o 2 e menos o 4. 5 menos 1, 4. 4 e 4, 0. Estou fazendo a conta errada. 15. Certo. 15 tira 5 fica 10, tira 2 fica 8. Aqui fica 4, aqui fica 2. A minha máscara será aqui 248. Ok? E qual será o passo da... Quantas redes eu vou conseguir montar? 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta dá 32, né? 32. Vou conseguir fazer 32 redes, sendo que se eu for resolver fazer sumarização de rota, eu não consigo usar a primeira nem a última, tá? Se o IP é válido, é muito provável que você vá usar a sumarização de rota. Ok? Muito bem. Quais serão as redes? Bom, o endereço de rede será 200.4.5, 200.4.5.0. A rede seguinte será 200.4.5.0 mais 8. A próxima rede será 200.4.5.8 mais 8, 16. 200.4.5.16 mais 8, tem gente que vai achar que é 32, eu não falei elevado ao quadrado, não. 216 mais 8 vai dar 24, certo? E assim por diante. O endereço que os clientes vão ocupar começam em 200.4.5.1, tá? Soma-se, se são 8, soma-se 6 e eu tenho um endereço final que o cliente pode usar. 200.4.5.6, né? Vou poder usar até o 6. E o broadcasting, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí. E o broadcasting do meu cliente será 200.4.5.7. E assim nós vamos fazendo aqui as demais redes. Esse é o cálculo do VLSM para redes que são menores do que o tamanho padrão. Agora nós temos o seguinte, no próximo e o último vídeo, nós vamos ver como é que se faz o VLSM de redes que são maiores. Vamos pensar que eu tenha um conjunto de empresas que tenha mais de 256 filiais. Não é difícil encontrar isso, não. Vamos pegar, por exemplo, aí, Farmácia São João, eu acho que tem mais de 256 farmácias no Brasil aí, né? A rede Pague Menos e tal, né? Pensando em farmácia, né? Pensar em outras empresas também fica fácil a gente pensar em empresas que vão precisar de uma rede maior. Olha, eu preciso colocar 800 computadores numa rede. Essa é a questão do próximo e último vídeo que eu vou fazer nessa batelada aí, tá bem? Eu vou desligar agora, tá? E vamos fazer o cálculo de uma rede maior que isso, tá?